Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o engenheiro mecânico Paulo Rogério Albuquerque Oliveira, autor do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o INTEP. Muito bem, engenheiro, graças ao INTEP, os transtornos psíquicos como a depressão, por exemplo, passaram a ser relacionados ao trabalho. E para se ter uma ideia, segundo dados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, mais de 200 mil pessoas por ano são afastadas do trabalho em função desses transtornos mentais, como estresse e depressão. O que as empresas poderiam fazer, no seu entendimento, para diminuir esses números? É um desafio, né, Wanderlei? É um desafio, porque de um lado você tem a pressão capitalista pelos lucros, do outro lado você tem uma necessidade social de produzir sem causar doentes, né? Então a empresa precisa entender esse novo momento que a sociedade não permite mais produção a qualquer custo, né? Então, hoje o processo de trabalho ele é doentio. Imagina você ter que entregar uma pauta às 19 horas e você às 18 está com o teu jornalista lá em campo ainda. Como é que sai? Como é que fica isso? Você se sente bem? Essa pressão, ela repercute isso em todos os trabalhos, não é só... Eu dei um exemplo aqui teu, mas isso repercute em qualquer trabalho. Hoje, a pressão por resultados faz com que nós tenhamos transtornos mentais. E transtorno mental, uma vez existindo, é do trabalho. Porque, de forma direta ou indireta, o processo de trabalho leva a esse tipo de adoecimento. O que o INTEP traz de importante é o reconhecimento disso como um acidente de trabalho. E o termo acidente fica impertinente nesse caso, porque é algo previsível, né? Acidente é algo não previsível. Mas um transtorno mental, num ambiente de trabalho que é sabidamente amedrontador, um ambiente de trabalho que tem metas para serem cumpridas, tem castigos, né? Enfim, para mim isso está bem claro. O INTEP conseguiu capturar essa informação. Tá certo. E de acordo com o Anuário Brasileiro de Proteção, em 2011 as notificações sem CAT, a comunicação de acidente de trabalho, diminuíram, a exemplo do que aconteceu no ano anterior. Bom, quanto ao número de registros pelo INTEP, em 2011 foi quase 4% menor do que o contabilizado em 2010. Qual é a sua análise sobre esses dados? O INTEP é uma metodologia, e como metodologia precisa ser atualizada. Para você ter ideia, o que está hoje no decreto da Presidência da República, o decreto do Ministério da Previdência Social, o decreto 3048, é uma lista de doenças, que é o INTEP, baseado numa base de dados de 2000 a 2004. O que a gente precisa fazer? Nós, governo, nós, sociedade, precisamos fazer? Atualizar o INTEP a partir de 2000 a 2009, com os dados disponíveis de 2009. Ou seja, o INTEP só faz sentido se ele for atualizado periodicamente. Para mim, a explicação desse fenômeno é a não atualização por parte do Poder Executivo. Muito bem, vemos políticas aí, engenheiro, políticas públicas para combater doenças como a gripe, como a dengue. E quanto à prevenção de acidentes de trabalho, as iniciativas oficiais, quando acontecem, não se dão na mesma intensidade, com a mesma contundência. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram em 2011 o programa Trabalho Seguro, que visa justamente chamar a atenção para essa questão da insegurança dos trabalhadores. Que políticas o senhor acredita que deveriam ser implantadas para se tentar mudar essa realidade, a exemplo do que foi promovido pelo TST e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho? A solução passa pela empresa. O que cabe ao Estado é normatizar, é ser um marco regulador, propiciar que as boas empresas façam boas gestões e que essas gestões tenham um efeito, tenham resultado positivo. Agora, a prática, a atitude, a vontade política é do empresário. Então, aqui tem que separar os dois mundos, tá? Quem define a regra e quem a pratica. Então, a empresa quer fazer prevenção? Com ou sem Estado, com ou sem trabalho seguro, com ou sem TST fazendo essa modulagem, ela vai fazer, entendeu, Wanderlei? Agora, o Estado ajuda muito quando ela faz isso. Mas não é uma visão um pouco romântica? A empresa vai fazer se ela quiser, mas ela a normalmente hoje, pode, mas não faz. A empresa hoje tem lucro? Quem manda ela ter lucro? Quem a obriga a ter lucro? A empresa tem eficiência no processo produtivo? Ela tem desperdício no estoque? Ela perde matéria-prima? Ela tem retrabalho? Quem manda ela fazer isso, Wanderlei? É a norma? É o Estado? Ela faz porque quer. O que a gente está propugnando aqui é o seguinte, ó, replique aquilo que você faz para a produção para o trabalhador. Faça a gestão produtiva em cima do trabalhador. Não permita que tenha retrabalho no produto, não permita que tenha doença no trabalhador que produz esse produto. Então o Estado participa como um elemento regulador, mas não é um elemento que vai fazer isso acontecer. Se o empresário não quiser, Wanderlei, não vai ter isso nunca. Certo, e o senhor está naturalmente fazendo a sua parte, fazendo a sua pregação, e espero que, todos esperamos que o senso comum aceite isso como uma coisa que dá realmente para colocar em prática. O Estado ajuda muito.
O Estado ajuda muito, sem dúvida. Essa iniciativa do TST, sem dúvida, é louvável. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou contra a iniciativa, longe disso. Mas não é ela que vai definir o jogo, entendeu? Porque o jogo é jogado dentro da empresa. Tá certo. Bom, de acordo com o último balanço da Previdência Social de 2011, Santa Catarina ocupa o 6º lugar em número de acidentes de trabalho no país. Bom, para melhorar esse quadro, no dia 25 de abril desse ano, o governador de Santa Catarina sancionou a Lei 16.003, sugerida inclusive pela administração do TRT catarinense, que prevê que as empresas com as quais o Estado contrate obras e mão de obra terceirizada capacitem seus funcionários sobre a utilização correta de equipamentos e acerca das medidas que devem ser adotadas nos ambientes de trabalho, naturalmente para minimizar os riscos de acidentes. Bom, o senhor conhecia essa iniciativa? Não, mas fiquei feliz de saber que isso aconteceu aqui em Santa Catarina. É um sinal político importantíssimo. O primeiro ponto aqui é o seguinte, está na pauta, está na agenda política. Algo que foi para a mesa do governador, o governador deferiu, compreendeu a magnitude da coisa e colocou para frente. Isso é um sinal político importantíssimo. Segundo é que está na agenda. Ou seja, saúde do trabalhador está na agenda. Um terceiro ponto que aqui cabe a ressalva é que por que isso não foi feito para o patrão? Por que vai capacitar o trabalhador? Por que esse mesmo programa não fez com que o empresário que se cadastrasse numa licitação apresentasse seu sistema de gestão? Porque não adianta capacitar o trabalhador se o empregador não quiser, Vanderlei. Mas ele vai constar no edital da licitação que uma cláusula em que vai exigir essa capacitação. Do trabalhador. Do trabalhador. Mas não do empresário. Então, assim, a minha sugestão aqui para o nosso nobilíssimo governador é que a gente aproveite esse decreto para colocar uma exigência, um requisito de licitação que vise enxergar o empresário. Empresário, você fez sistema de gestão no ano passado? Quanto você investiu em prevenção? Não cobrar do trabalhador, porque é muito fácil cobrar do trabalhador. O trabalhador usa o EPI, trabalhador faça o curso, trabalhador, tudo é o trabalhador. Agora, por que a licitação não condicionou o requisito do patrão? Entende? Tudo bem, é uma visão interessante, é uma perspectiva nova que o senhor está colocando. Muito bem, nas ações envolvendo doença ocupacional é necessária a designação de perícia médica para a sua constatação, bem como do nexo causal, ou seja, a relação entre a doença e o trabalho desenvolvido. Mas muitos juízes aí enfrentam problemas com peritos incapacitados ou mesmo até a falta deles. Nesse caso, o senhor acredita que o NTEP ajudou? Sim, sim, sim. O NTEP é uma ferramenta essencialmente para fins de desfecho, para fins de conclusão médica. Então é um instrumental que ajuda o perito médico a perceber coletivo e dizer individualmente. Então você pega o coletivo de jornalistas, teus colegas, de que adoece o jornalista? Então o médico que for te tratar, que for te olhar, ele dificilmente vai ter condição de chegar à conclusão. Agora, o médico que for te tratar olhando o conjunto dos jornalistas, vai ter mais evidências, concorda? Certo, claro, evidente. Isso é epidemiologia. O nexo técnico epidemiológico nada mais é que o oferecimento à decisão individual de uma percepção coletiva. Tá certo. Em algumas situações, o perito não consegue determinar os fatores extra-trabalho para o aparecimento de uma doença. Bom, a pergunta, por que então a conclusão bastante frequente de que a doença não tem relação com o trabalho? Qual o fundamento para isso? Estão aqui no campo das incertezas, né? Estão no campo filosófico, né? Então, é ou não é? Onde está a verdade? Para toda a verdade colocada, tem a dúvida. E dada a dúvida, diz a Constituição da República que você tem que fazer a precaução, o princípio da precaução. É possível que o trabalho tenha levado aquele adoecimento? Se for possível e você não tem explicação nem que sim, nem que não, você tem que ficar com a decisão de que, na dúvida, você tem trabalho. Essa é a lógica constitucional, esse é o poder protetivo, essa é a tutela jurídica brasileira, né? Na dúvida, faz a proteção. É a mesma relação, é o mesmo raciocínio com o direito ambiental. Como é que você sabe aquele transgênico que faz mal ou não à saúde? Engenheiro Paulo, preciso chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.